Olá pessoal, tudo bem? Aqui fala o professor Cássio e hoje nós vamos trabalhar a socialização e o processo de construção da identidade, tá bom? Eu peguei alguns textos para poder dar uma ilustrada, né, conversar com vocês um pouco. Vamos abordar um pouco de Peter Berger, né, que basicamente ele trabalha sobre esse assunto. Eu vou dividir só em alguns pontos para poder construir o nosso raciocínio, tudo bem? Então, o que nós temos que entender a princípio? Que a ideia de socialização, ela vai começar, obviamente, no nascimento, né? Então, você é uma página em branco, né? Então, toda a construção, primeiro com os cuidados, né, para a sua própria sobrevivência. Aí depois a percepção do seu meio social ali, onde você está naquele determinado momento. Então coisas que vão ser ensinadas, o que você vai aprender, né, a conviver dentro daquele espaço. Então uma criança basicamente ela já começa a entender essa primeira parte do processo de socialização nesse sentido. E nós vamos perceber outro ponto também, né, que a criança assim, ela vai basicamente duas fases. A primeira, né, dentro da construção desse processo de socialização, justamente por conta dos cuidados, a criança ela tem uma fase que tudo gira em torno dela, né? Então, sei lá, se alguém chega, traz um chocolatinho, traz um doce, traz um presente, traz alguma coisa para a criança, e ela vai ali construindo, então na cabecinha dela, aquele meio social, ela é como se fosse o centro do universo, né? Só que depois, com o passar, o que nós vamos ensinando para a criança? Que ela não é o centro do universo, então tem mais pessoas à sua volta com grau de importância também, né? Um para a vida do outro. Então ensinar a ideia de divisão, né? De contribuição. Quando você pega com o filho, com o irmãozinho, você faz com que ele divida o que ele tem, né? Justamente para a ideia da construção é o princípio da socialização, que ele vai se dar tecnicamente no meio familiar, né? No caso, vamos tentar entender como se fossem mecanismos de socialização. Então são três pontos, que é o aprendizado, a imitação e a identificação. Então, como eu estava falando agora nesse determinado momento, vai ocorrer o processo de aprendizado. Nós vamos ensinar essa criança. Ela está dentro desta fase. Com o passar, é a imitação, quer dizer, nós somos o exemplo. Né? Então, à medida do que a criança vai crescendo, principalmente nós observamos adolescente, porque o adolescente, né, vocês no caso, por mais que nós falamos, passamos a informações para vocês, mas uma coisa que tem que ter muita relevância para o jovem é a informação que é passada e a simbologia, né? Por exemplo, eu tenho que tecnicamente fazer o que eu estou falando, né? Porque uma coisa que causa estranhamento no jovem, que ele contesta, é quando uma pessoa às vezes tenta ensinar alguma coisa dentro de uma construção social, de uma moralidade, vamos dizer assim, e a pessoa que está falando ela não pratica. Então o jovem observa muito, né, os atos e as atitudes, justamente porque tem um processo de imitação também, né, que a gente entra aí. Então alguns hábitos da ideia de socialização eles vão sendo construídos, né, na medida do tempo, né, pessoal? E por fim, a identificação, porque aí nós vamos entrar um pouco mais profundo em Peter Berger, porque ele vai falar que grupos sociais. Então, uma criança, quando ela nasce num grupo social, ela vai pegar a identificação daquele grupo. Então, é a assimilação da cultura também, né? Igual nós já conversamos em outras aulas. Então, ela vai se tornar parte integrante daquele grupo social. E os grupos sociais, tecnicamente, eles são heterogêneos. Né? Então existem diversos tipos de grupos sociais, conforme Peter Berger. E os grupos sociais que vão definir, de acordo com cada modelo sugerido da identidade de cada sociedade, né? Quais são suas características, seus hábitos, os seus costumes, né? De acordo com o processo de... aí vamos passar pelas três etapas do mecanismo, né? Que é aprendizado, imitação e identificação, né? Só que aí nós vamos perceber que também que dessa parte nós podemos depois subdividir em dois níveis, né? Que nem coloca aqui. É o primário, que é a afetividade, a ligação com a família. Então, lembrando que eu estava discutindo no começo, vocês vão ter um processo que essa socialização que eu estava discutindo inicialmente, ela é a socialização primária, né? Então, são os laços de afetividade que são construídos ali, que são laços fortes, que percebam. É comum que as pessoas, por exemplo, elas podem viajar, construir a sua vida, ir para o mundo afora, mas esses laços
vínculos, né, afetivos de socialização, eles são para toda a vida, né? Estou querendo dizer pai, mãe, irmão, a família no contexto geral. Tem as famílias que não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, mas tem pessoas que fizeram esse papel, que elas vão ser tão importantes, né? Quanto, quer dizer, aquele que fez, quando eu falo pai e mãe, entenda, né? Dentro da construção desse contexto, né? Mas não precisa ser tecnicamente pai e a mãe, tá bom? E o secundário, aquele construído que, por vocês mesmos que já estão reparando agora, já estão participando dentro desse processo, que é escola, né? Trabalho, as relações com o Estado. Quando eu falo Estado, as relações de respeitar outras pessoas, ter consciência de conceitos de determinadas regras que são construídas, né? E à medida disso tudo que nós vamos desenvolvendo, elas basicamente elas vão determinando a nossa identidade, né? Então, no último processo de identificação, que nem eu falei para vocês até em outras aulas, né? Vocês podem até trazer traços daquela primeira socialização familiar, alguns traços culturais, mas tem grupos que vocês acabam se identificando também, né? Então, vocês acabam assimilando todo o contexto de um determinado grupo social também por identificação, né? E então, assim, gravem, pessoal. Primeira parte, os mecanismos de socialização, que é aprendizado, imitação e identificação, e a subdivisão em 2 níveis. Primário, que entra afetividade, as relações familiares, e o secundário, que vai entrar no caso o quê? Escola, trabalho, as relações com o Estado, tudo bem? Eu vou colocar uma atividade no Google Classroom, estarei esperando o retorno de vocês. Lembrando, não esqueçam, pessoal, o nome da atividade, a data, o seu nome, número, série e o nome da escola. Tudo bem? Então fico no aguardo, um abraço a todos e fiquem com Deus.